Bem-vindo a mais um dia do Clique 365, onde eu, Alan Henrique, trago todos os dias uma ideia da teoria para o nosso dia a dia. E falando um assunto bem praticado, eu esperei dar uma baixada naquele fervo e eu raciocinei mais sobre um assunto muito importante, onde existe uma discussão bem generalizada e a maioria das pessoas tem uma opinião sobre esse assunto. E eu vou discutir para mostrar a discussão, como na verdade a gente precisa dar um passo atrás em vez de um passo à frente para resolver algumas questões. Por exemplo, se a gente pega uma questão aqui, a maioria das pessoas que diz que deve proibir drogas dizem que deve liberar armas, certo? Por outro lado, temos as pessoas que acaba sendo o invertido, que é o comum. Não, você pode ser a que fala que tem que proibir os dois ou liberar os dois. Outros também fala que deve legalizar drogas, deve manter proibido, né? Já é proibido? Proibir armas. Pois bem, vamos ver que se a gente discute isso daqui não porque as drogas faz mal, não, mas na verdade você não pode dizer para um adulto o que fazer. Esse argumento você pode fazer aqui, você não pode dizer para um adulto que ele não deve ter uma arma ou não, isso devia ser um direito de escolha dele próprio. Então, o argumento de um para o outro pode favorecer de forma cruzada e que na verdade existe uma preferência entre as duas coisas que estão sendo tratadas. A maioria das pessoas que diz que deve se proibir armas diz que a responsabilidade da segurança pública é da polícia. Mas é uma discussão hipotética para a gente perceber o seguinte: será que realmente nós deveríamos dizer para um adulto o que ele não deve consumir, que devia ser liberado para ele poder decidir o que faz, como por exemplo, a pessoa decide se ele bebe álcool ou não, é uma droga. A pessoa também tem que saber decidir se ele compra uma arma ou não. É um perigo e uma defesa. Do mesmo lado tem aqui, a pessoa deveria fazer as suas próprias escolhas. Será que nós temos pessoas capacitadas para conseguir usar a droga de forma recreativa e não de forma destrutiva, como nós vemos as pessoas usando tanto as ilícitas quanto as lícitas, como o álcool, por exemplo, que destrói as famílias? Mas não é que o álcool destrói as famílias, mas é quando a pessoa passa do ponto de recreação, ou seja, ele não está apto a usar uma substância recreativa porque ele passa do ponto e passa para o ponto destrutivo. A mesma coisa é o ponto destrutivo de você usar arma em uma situação errada. Percebeu que cruza então que o argumento desse defende esse e vice-versa? Então, se for ver, todo mundo está pensando o seguinte: existe um ponto que é preciso proibir ou drogas ou armas, porque nós não sentimos que o brasileiro de forma geral, o Brasil de forma geral, quando eu falo Brasil, eu não estou dizendo um monte de pessoas sem responsabilidade, estou falando do indivíduo, cada um com a sua responsabilidade, ele não está preparado. Uns acham que ele não está preparado para ter armas, outro acha que ele não está preparado para ter drogas. E o que é preparo? O preparo é a educação, não o ensino. Porque ensino nós já temos, a educação é o que nós temos dificuldade hoje no país. Ensino nós temos e ele não prepara nem para as armas, nem para a droga, nem para consumo responsável, nem para a defesa responsável. Percebeu? Então, na verdade, nós precisamos dar um passo atrás e perceber que o que nós concordamos é que o brasileiro precisa de mais educação. É só subir a verba, então, que resolvemos o problema da educação? Não. E isso é tema para um outro clique. Se gostou desse, curte, comenta e compartilha, dê um passo atrás na sua discussão e vamos buscar aquilo que a gente concorda, para dali a gente construir realmente uma terceira alternativa,
aquela onde não é que os dois precisam perder um pouco, mas aonde todo mundo ganha. É difícil? Muito complicado. Mas é essa discussão que vai fazer a gente crescer como pessoas e como nação. Se você gostou do clique, curte, comenta e compartilha. Até o clique de amanhã.